mais uma vez dando as boas-vindas a cada um de vocês que se fazem presentes aqui na nossa Basílica Velha, aos padres que celebram conosco e quem nos acompanha pelos meios de comunicação. Meus irmãos, minhas irmãs, se você tem acompanhado a Santa Missa nesses últimos dias, você vai perceber que já faz vários dias que, sobretudo, o Evangelho vem apresentando para nós passagens que nós podemos relacionar com a evangelização. A partir da ascensão de Jesus, a partir do momento em que Jesus volta para o céu, onde está sentado à direita do Pai, ele confia aos apóstolos, aos discípulos e depois à sua igreja a obra de evangelizar, a obra de anunciar o evangelho que ele nos deixou como grande legado, como grande testemunho. Agora é importante a gente pensar uma coisa. Quando nós falamos de evangelização, não se trata de uma atividade abstrata, não se trata de uma coisa, vamos dizer assim, aérea, que a gente não pode sentir. Mas quando nós falamos de evangelização, nós estamos falando de uma atividade da igreja e de uma realidade que é muito concreta, que assume uma feição diferente em cada lugar, em cada realidade onde a igreja estiver. Não é assim? Na missa de hoje, nós temos os irmãos aqui que vieram do Paraguai, lá de Naranjal. Se a gente pudesse viajar lá para Naranjal, no Paraguai, a gente veria que a evangelização lá acontece de uma maneira muito própria, de uma maneira muito concreta. Nós temos aqui o frei e o padre que vieram de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Se a gente descer lá para o sul do Brasil, a gente vai perceber que a evangelização ela acontece de uma maneira muito concreta, de acordo com a realidade, de acordo com a situação que lá existe. Nós temos aqui uma romaria que veio lá do centro do Brasil, de Iporá, em Goiás. Se a gente for lá para Goiás, a gente vai perceber isso também, que a evangelização é muito concreta. E assim nós poderíamos dar vários exemplos, não é verdade? Isso que eu estou dizendo para vocês é o que a igreja chama de inculturação. O evangelho, ele toma feição concreta em cada cultura, em cada realidade onde ele se concretiza, né? Então, o que nós percebemos? Em cada um desses lugares que eu citei para vocês e nos outros também, existem elementos que nos identificam, que são iguais, mas existem elementos também que são diferentes, que vão se completando, que vão se aperfeiçoando, que vão se juntando. E aí, se nós voltarmos lá para o começo da igreja, desde Pentecostes, o que a gente vai perceber? De acordo com o evangelho que o Frei acabou de proclamar para nós, que na sua atividade evangelizadora, a igreja encontra facilidades, mas ela encontra também dificuldades, não é assim? A gente encontra luzes, mas a gente encontra sombras. A gente encontra conquistas, mas a gente encontra também obstáculos. A gente encontra também pedras na nossa caminhada, não é verdade? Por exemplo, graças a Deus, nós temos hoje a TV Aparecida, nós temos a Rádio Aparecida, nós temos o Portal A12, nós temos as redes sociais, que são elementos modernos, vamos dizer assim, que favorecem muito o trabalho da evangelização.
Por isso que neste final de semana, aqui em Aparecida, no Santuário Nacional, acontece a 10ª Romaria da Campanha dos Devotos, que está celebrando 20 anos de caminhada. Por quê? É um grande instrumento que nós temos para favorecer a evangelização do Brasil. Nós temos aqui em Aparecida a nossa editora Santuário, que publica um subsídio litúrgico muito importante, muito necessário, o Deus Conosco, que vai para tantas comunidades do Brasil. Neste final de semana, um colega nosso, o Padre Ferdinando, ele está lá no estado de Alagoas, na Diocese de Penedo, formando as lideranças daquela comunidade. Olha que coisa boa! Quantas realidades, quantas facilidades que nós encontramos hoje na evangelização, não é assim? Mas de tudo que é bom, sempre tem o dedinho do capeta lá no meio também, não é assim? No meio de tantas facilidades, quantas dificuldades, quantos obstáculos que a igreja enfrenta na sua caminhada missionária. Por isso que no evangelho de hoje, Jesus ele chama a nossa atenção. Sabe por quê? Na hora do bem-bom, na hora de ser católico da facilidade, é muito fácil, não é verdade? Mas na hora que as dificuldades começam a aparecer, por mais preparado que a gente esteja, aí é que são elas, não é verdade? E se a gente olhar mesmo nos dias de hoje, quantas dificuldades que a igreja enfrenta na sua atividade missionária. Jesus ele citou alguns casos aqui no evangelho que são muito dolorosos. Pai que se volta contra o filho, filho que se volta contra o pai, comunidade rachada, comunidade dividida, cristão, católico que não dá testemunho, católico que na hora do aperto vira a casaca, muda de lado, caça, procura outra coisa, não é assim? De repente o senhor e a senhora que estão aqui na Basílica ou que está em casa nos acompanhando pelo rádio, pela televisão, o senhor vai dizer, não é que o Padre Inácio está falando verdade? Porque a dificuldade minha não está lá fora não, ela começa aqui dentro da minha própria casa. Às vezes até uma gozação, não é assim? Quanta gente que tenta desanimar aqueles que são líderes, aqueles que são evangelizadores da comunidade, através de gozação, através de brincadeiras sem graça, através de apelidos que coloca, às vezes até mesmo de xingatório, né? Você é devoto de Nossa Senhora. A gente sabe quantas pessoas nesse nosso Brasilzão de Deus que não aceita Nossa Senhora, que não aceita a devoção a Nossa Senhora, não é assim? São dificuldades que nós vamos enfrentando. Volta lá no começo do que o Padre Inácio disse. A evangelização, ela não é uma coisa abstrata. Mas a evangelização, o trabalho missionário da igreja de anunciar o evangelho, ele acontece de maneira concreta. Eu me lembro uma vez, quando eu estava lá no Nordeste, eu morei 8 anos lá no Nordeste pregando as missões. Eu fui pregar as missões numa realidade, numa comunidade muito difícil, que a gente não encontrava gente nem para fazer a leitura na missa. A primeira celebração que eu celebrei, nós tinha 2 pessoas na igreja. Eu, uma missionária que estava comigo e mais outras 2 pessoas que vieram. Nós éramos 4 na igreja. Se fosse em outra situação, vamos lá, largar a mão disso, não vou mais evangelizar não. Mas a gente continuou, fomos, visitamos as casas, conversamos com as pessoas, fomos atrás. No último dia da missão, a nossa igreja estava cheia, que nem a Basílica está nessa tarde. É a proposta de Jesus. Na hora do bem bom, é muito fácil, mas na hora que as dificuldades chegarem, a gente precisa resistir, a gente precisa perseverar, para que o Evangelho de Jesus Cristo possa ser anunciado e que ele ajude a transformar a nossa realidade,
para que não aconteça histórias tristes como essa de José e dos seus irmãos que traíram o próprio irmão e acabaram vendendo a ele como escravo, né? Hoje, infelizmente, na nossa sociedade, a gente enfrenta tantas dificuldades. Vamos então pedir a Nossa Senhora que ela nos abençoe, que ela abençoe a igreja missionária, abençoe a igreja peregrina, principalmente abençoe a igreja e os cristãos naquelas realidades, naqueles países onde as dificuldades de evangelização são maiores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.